With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. How do you top your love for your cat? With a cascade of decadent savory gravy over a mouth-watering mousse pâté. Fancy Feast Gems. 2 gourmet pâtés in one convenient pack. Simply peel and plate to reveal a pyramid shape that makes eating delightful and pamper her with an experience as extraordinary as she is. Turn the everyday into the extraordinary with Fancy Feast Gems. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 2 novas mensagens. Olá, Zoucas, olá, quem estiver me escutando. Eu queria agradecer por oferecer esse espaço, né, para ouvir as histórias que a gente conta. Eu queria começar dizendo que eu não sou uma pessoa sensitiva, eu não tenho o costume de ver coisas, eu não tenho o costume de ouvir coisas. O sobrenatural não é uma coisa que se manifesta para mim com frequência. E é por esse motivo que eu sei que o que eu vou contar aqui foi realmente muito estranho e realmente aconteceu de uma maneira muito estranha. Bom, para começar do começo, eu morei com os meus pais durante até os 18 anos em uma cidadezinha pequena do Goiás, que fica próxima ao Distrito Federal. E ela é uma cidade bem tradicional, goiana, bem católica. E meus pais, quando engravidaram de mim, eles compraram uma casa no pé do morro. E aí a casa era bem pequena. E quando a gente era criança, morava eu, minha irmã, meus pais e uma prima nossa que cuidava da gente. Então eram 5 pessoas numa casa de 2 quartos. E com o tempo, meu pai foi fazendo reformas para aumentar a casa. E reforma de pobre dura anos e anos, né? Não é uma coisa rápida. Então, meu pai começou fazendo um segundo banheiro, anexando o quarto dos meus pais. Depois ele aumentou um pouquinho a cozinha. E aí, quando ele percebeu que ele poderia transformar a área da frente em uma sala nova, e a atual sala que a gente tinha em um terceiro quarto para ficar um espaço mais confortável, ele resolveu começar essa empreitada. E eu lembro, assim, a primeira vez que algo estranho aconteceu na nossa casa, a primeira vez, assim, a primeira de todas, eu lembro muito vivamente na minha cabeça, porque eu estava na sala, o meu pai, ele tinha acabado de murar a área da frente, porque a nossa casa tinha uma área da frente com grade, né, toda gradeada. Então, meu pai, ele fechou as paredes da área e botou uma porta. Uma porta que até hoje está lá, que é uma porta de metal, ela é pesada, ela faz barulho, e a parte de cima dela é tipo de vidro, assim, tipo uma janelinha de vidro para você abrir. E assim que ele colocou a porta, mas ainda faltava colocar cerâmica, ainda faltava toda a fiação, a energia, faltava muito, ele só tinha tipo realmente fechado o muro e botado a porta. Eu estava na sala, assistindo TV com os meus pais. A minha irmã, eu tinha uns 11 anos, mais ou menos. A minha irmã, na época, ela trabalhava depois da escola. E a minha prima trabalhava, tipo, até muito tarde. Assim, ela trabalhava no restaurante, então ela chegava quase de madrugada em casa. E eu lembro de eu estar assistindo, acho que era jornal, não lembro exatamente. Mas a gente estava na sala assistindo TV, e aí a gente ouviu a porta de ferro girar a maçaneta e abrir. A gente não só ouviu, como a gente viu, porque da janela da sala
dava pra ver a porta. Então a gente viu a parte de cima da porta, a gente viu a porta abrindo. E aí, na época, minha mãe tinha um cachorrinho, que era o Bob, ele era um cachorrinho pequenininho, e ele foi pra porta, né? E ele começou a latir. E a gente pensou que era minha irmã chegando do trabalho. O que era muito esquisito, o Bob tá latindo, porque o Bob não latia para as pessoas da casa, mas ele começou a latir muito. A porta abriu e a gente esperou a minha irmã aparecer. Esperamos. A minha irmã não apareceu. E quando a gente começou a achar estranho, a porta fechou e a gente ouviu a maçaneta girar e fechar a porta. E aí a minha mãe, ela ficou extremamente encabulada. Ela levantou, ela começou a olhar em volta, começou a olhar lá fora para ver se tinha alguém e não tinha ninguém. E aí ficou aquela situação, assim, muito esquisita, né? Ficou uma situação muito tensa. E aí meu pai começou a falar que era o vento. Mas, assim, não estava ventando. Eu lembro, não estava ventando na hora. Essa foi a primeira vez. Depois desse dia, as coisas começaram a ficar muito estranhas. As coisas sumiam de lugar. Era comum, por exemplo, da minha mãe... sentir falta de pote, sentir falta de panela, do armário, as coisas desapareciam. Às vezes a gente achava que alguém tinha pegado sem ver, mas quando a gente pensava nisso, por exemplo, uma vez a minha mãe, ela perdeu uma tampa de uma panela do armário. E aí, quando a gente desistiu de procurar essa tampa, que a gente foi, pegar alguma coisa que caiu atrás da geladeira, a gente afastou a geladeira, a gente achou a tampa da panela atrás da geladeira. E assim, a geladeira, ela ficava distante dos armários da panela. Então, foi uma coisa que a gente não sabe o que aconteceu. Mas isso acontecia. Os colares e brincos da minha irmã sumiam. Meu uniforme de ir pra escola sumia com frequência. Às vezes, na minha frente, assim, eu pegava o uniforme para me arrumar para ir pra escola, colocava na cama. E aí, quando eu virava para trás, o uniforme sumia da minha cama. Sumia de cima. Ele simplesmente desaparecia. E aí eu começava a procurar por todos os lugares, até o ponto de eu cansar de procurar, sentar na cama, olhar para o lado e a blusa do uniforme tá lá, como se nunca tivesse saído de lá. Então, essas coisas aconteciam com frequência. E era muito esquisito, muito estranho, assim. Eu lembro que na época a minha irmã, ela começou até a falar que tinha um gnomo na nossa casa. E ela começou a chamar o gnomo de Teobaldo, que dizia que ele roubava as nossas coisas, porque realmente as coisas sumiam. Era muito estranho. Quando eu entrei no ensino médio, essa prima minha já não morava mais com a gente. E aí a minha irmã trabalhava, meus pais trabalhavam, e quando eu chegava da escola, eu ficava sozinha em casa. Então, teve uma vez em que eu cheguei da escola, almocei, fiquei tranquila, fui pra sala, fui assistir TV. E aí eu tava assistindo um filme, não lembro exatamente qual, e eu comecei a ouvir barulho na cozinha. Barulho de armário abrindo, panela batendo em panela, barulho da pia, da água da torneira da pia. Só que assim, eu estava meio... Eu não tinha raciocinado ainda o que estava acontecendo. E na minha cabeça, eu pensei, minha mãe tá na cozinha. Minha mãe tá mexendo, deve estar cozinhando. Só que, assim, passou mais ou menos uma meia hora enquanto eu assistia, e aí o barulho cessou. E aí eu me toquei que a minha mãe não tinha chegado em casa do trabalho. E aí eu fiquei pensando, se minha mãe não chegou, o que estava acontecendo na cozinha? Mas eu não fui ver, porque eu sou uma pessoa extremamente medrosa, eu não vou atrás dessas coisas. E eu simplesmente fiquei lá até minha mãe chegar. Então, assim, aconteciam essas coisas. Quando eu tinha 14 anos, a minha família era extremamente católica, e eu também fui bastante até a minha adolescência. Quando eu tinha 14 anos, eu era coroinha, ou acólito, em alguns outros lugares do país, como chama. E quando teve um dia em que eu fui servir na missa de domingo de manhã, como coroinha, e a missa de domingo de manhã, ela começa bem cedo, ela começa tipo 7h15. E como eu era coroinha, eu tinha que chegar mais cedo ainda para preparar as coisas da missa e tal. Então eu acordei bem cedinho, acordei umas 6 da manhã. E naquela época era horário de verão. Então ainda estava tudo muito escuro. O sol não tinha saído ainda. E o que acontecia? Naquela época a sala já estava pronta. Já tinha, né, arrumado a sala. Só que meu pai não tinha conseguido ainda arrumar as tomadas e os interruptores.
Então, a sala, para poder ligar a luz da sala, tinha que ir no corredor, no interruptor do corredor, ligar a luz da sala, aí ia lá, abria a porta da sala, voltava pro corredor, desligava o interruptor para desligar a luz da sala e saía. Eu tava com preguiça de fazer esse ritual de ir no corredor, ligar a luz, abrir a porta da sala, voltar pro corredor, desligar a luz. Então, eu fui pra sala escura, né? Porque no sol não tinha saída, tava tudo escuro. Eu fui apenas com a luz do meu celular, né? Porque eu tinha um celular tijolão, assim. Eu fui com a luz do meu celular para poder usar minha chave para abrir a porta da sala, para poder sair e ir para missa. E aí eu senti, quando eu tava ali, né, com a chave, pronta para colocar a chave na fechadura da porta, eu senti um calafrio. E foi como se a atmosfera da sala tivesse mudado. De repente estava frio. E assim, não era um dia frio. Tava fazendo uma temperatura normal, não precisava usar blusa de frio nem nada, era um dia, uma temperatura tranquila, e de repente foi como se a atmosfera, como se o ar tivesse mudado e tudo tivesse ficado frio. Eu me arrepiei inteira, assim, foi uma sensação muito esquisita, e aí quando eu me arrepiei, eu levantei a cabeça, foi assim, muito automático, eu levantei a cabeça e eu olhei para a parte de cima dessa porta de metal, né, que tem uma janelazinha de vidro, eu olhei para essa janelazinha de vidro e eu vi no meu reflexo atrás de mim. Eu vi atrás de mim eu não consigo explicar. Eu acho que era um espírito, eu não sei. Ele era muito alto, assim, muito alto. Eu acho que se eu chutaria aqui no máximo, assim, mais de 2 metros de altura ou 2 metros de altura, eu não sei, era extremamente alto. Tava atrás de mim, de braços cruzados, vestido todo de branco, e eu não conseguia ver o rosto, porque era como se tivesse um véu em cima dessa pessoa, não sei dizer. Era um véu, assim, fino, tipo, quase transparente, assim, tipo renda, sabe? Que eu conseguia ver o nariz, onde ficava o olho, a boca, mas eu não conseguia identificar como era o rosto disso. Eu só sei que estava atrás de mim, de braços cruzados. E assim, eu tô falando aqui, mas isso foi segundos, assim, segundos. Eu olhei pra isso atrás de mim e na mesma hora eu virei com a luz do meu celular. Eu virei de uma vez e de repente sumiu. Sumiu. Foi como se a atmosfera tivesse voltado ao normal, assim, sabe? Tipo, aquele frio todo passou e sumiu. E assim, foi... Nossa, eu tava me tremendo muito, eu fiquei pálida. Eu sei que eu liguei as luzes da casa toda. E eu saí e eu deixei as luzes ligadas. Eu não quis nem saber, eu não quis nem apagar luz nenhuma. Eu só saí correndo pra igreja. E assim, eu tava muito nervosa. Nossa, só de lembrar assim, eu fico nervosa, mas foi a primeira e a única vez que eu vi algo. Foi esse ser atrás de mim. E depois disso, aquela sala, a sala da casa dos meus pais, ela não me parecia mais segura, assim. Ela tinha uma atmosfera estranha. Tanto é que, quando eu entrei na adolescência, assim, depois dos 16, eu tinha um grupinho de amigos e a gente jogava muito RPG. A gente passava, tipo, madrugada jogando e o pessoal dormia na minha casa. A gente juntava os colchões na sala, todo mundo dormia ali. Primeira vez que isso aconteceu, que eu dormi na sala, quando deu mais ou menos assim, não foi muito tarde, eu lembro, era tipo umas 2 horas da manhã, um pouco mais de 2 horas da manhã. Eu ainda não tinha conseguido dormir, eu tinha um problema naquela sala, eu não conseguia dormir rápido ali. Eu sempre ficava acordada até cair no sono. Eu ouvia nitidamente passos descalços no piso de cerâmica, correndo do corredor até o pé do meu colchão, na sala. Eu ouvia. E assim, não foi uma vez que isso aconteceu. Toda vez que eu dormia na sala, eu escutava passos de alguém descalço. É um barulho muito específico. Passos descalços na cerâmica, correndo até o pé do meu colchão. E assim, primeira vez que aconteceu, eu liguei a luz, eu olhei, não vi ninguém, não vi nada. Fiquei meio nervosa, não consegui dormir. E aí, da segunda vez em diante, eu simplesmente comecei a esconder a cabeça embaixo do lençol. Não olhava, não queria saber. Só que isso começou a acontecer todas as vezes que eu dormia lá. Então, sempre que eu precisava dormir, eu ia dormir de fone de ouvido, ouvindo música. Só pra não ter que ouvir isso. Porque sempre acontecia, sempre. Sempre. E aí teve um momento que eu simplesmente falei, chega, não vou mais dormir aqui. E aí eu deixava os meus amigos lá.
E eu ia dormir, sei lá, no meu quarto. E dane-se, a galera, dane-se o companheirismo. Meus pais ainda moram naquela casa. Meus pais, eles não gostavam de falar sobre isso, sobre esses negócios de espírito, de assombração, de sobrenatural. Eles não gostavam de falar sobre isso. Então era sempre muito... acontecia e todo mundo ficava calado, assim, ninguém comentava, ninguém contava pra ninguém. Eu não sei se porque meus pais não queriam assustar a gente mais ainda, mas meus pais ainda moram lá. Eu nunca mais dormi na sala. Sempre que eu vou pra lá, eu sempre durmo nos quartos. Eu me recuso a dormir na sala. E eu acho que é isso, assim. Eu só queria agradecer mesmo, né, Lucas, por ceder esse espaço, e eu espero ter contribuído com o meu relato. Obrigada. Você tem uma nova mensagem. E aí, ouvintes do Relatos do Além, olá Zoucas, o meu nome é Caio, eu tenho 23 anos e eu moro no estado do Mato Grosso do Sul, onde aconteceu essa história. Bom, eu acho que primeiro, antes de eu começar a contar, é importante eu dar um pouco de contexto do estado, porque eu acho que isso vai fazer sentido, né? O Mato Grosso do Sul é um estado que praticamente tudo que a gente faz aqui é relacionado à agropecuária, é tipo a base do nosso estado, é o papel que a gente cumpre na economia do Brasil. E eu queria não resumir o lugar onde eu moro, mas é basicamente isso, assim. É muito, muito fácil você morar na capital, no interior, e você conhecer várias pessoas aqui que, tipo, tem fazenda, ou tem um parente que tem fazenda, desde fazendas menores até as maiores, assim. E se você não conhece ninguém, provavelmente você é essa pessoa aqui no Mato Grosso do Sul, né? E a história que eu vou contar, então, aconteceu na fazenda da minha avó. Quando eu era criança, eu passava todas as minhas férias de verão, ou quase todas, lá naquela fazenda, né? E eu sempre fui uma criança muito impressionável, uma criança muito medrosa, com uma imaginação muito fértil. Então eu tenho memórias deliciosas daquela fazenda. Tipo, durante o dia era tudo muito lindo, era tudo colorido, era tudo muito mágico, mas durante a noite era também tudo muito assustador, porque quem já foi pro mato sabe, naquelas noites que não tem lua, é um breu enorme, né? Eu tinha muito medo desse escuro que ficava assim pra fora da casa e não dava pra ver nada. E eu ficava imaginando o que tava lá dentro daquele escuro, observando a gente, e a gente não podia vê-lo, né? Então eu era uma criança que sempre criava essas histórias na minha cabeça. E tem algumas experiências paranormais que aconteceram nessa fazenda. Eu vou contar duas. Eu vou começar da mais ok e vou seguir a última, vai ser a mais assustadora, né? Ah, e tipo assim, também lembrei agora, a minha família tem há muitas gerações a gente, tipo, viveu no campo. Hoje eu moro na cidade, né? Mas assim, minhas avós, bisavós moravam no campo, então a gente tem essa cultura do campo e da fazenda e tal. E a gente também acumula essas histórias paranormais que parece que vão assim, geração em geração vai juntando, né? E eu lembro que a minha bisavó já contava que na casa da fazenda que ela morava, tinha uma cadeira de balanço, né, na sala, e aí de noite eles ouviam essa cadeira balançar. Quando eles iam ver, a cadeira estava balançando sozinha, sem ninguém sentado em cima, e não podia ser o vento porque as janelas estavam fechadas de noite, e porque era uma cadeira pesada demais, né, para o vento poder balançar ela. Também ela conta de que certas noites os cavalos no mangueiro, eles ficavam muito assustados, assim, corriam sem qualquer motivo. Que é uma história que eu sei que se repete aí Brasil afora, né? E muita gente, inclusive, liga isso ao mito do Saci. E, bom, não sei. Eles nunca souberam o que estava assustando os cavalos, mas isso era algo que acontecia várias noites, assim, né? Que ela conta. Então a minha família acumula essas histórias aí. E as duas que eu vivi aconteceram na fazenda da minha avó, né? Eu sei que teve uma tarde, eu era bem criança, assim, um crepúsculo, a gente tava todo mundo sentado ali na varanda, que dava de frente pro pasto, como a gente costumava fazer toda tarde, pra conversar mesmo, né? Era aquele horário do dia que a luz tava sumindo e tal. E aí a minha bisa, que tava lá também na ocasião, pediu pra que eu entrasse na casa e pegasse um remédio que ela precisava tomar, tipo umas 5:30 da tarde, assim. E eu entrei, e aí você entrando pela sala, você dá direto a cara na janela da parede, né, da parede paralela, que era aquela janela que tem um vidro, que ele é ondulado, e ele distorce a imagem do que tá ali atrás, né, ondula a imagem, assim. Era uma janela que dava pra hortinha, né, daquele lado da casa, mas ela tava fechada na ocasião. E eu olhei pra aquela janela e eu simplesmente vi duas formas passando ali na frente, duas
coisas brancas, só que não dava pra saber se era humano. Na verdade, o jeito que a minha memória lembra disso hoje é como se fossem aqueles fantasmas de filme que tem o lençol em cima. Então você só vê aquele borrão branco, assim, que ainda estava distorcido, né, por conta do vidro. Mas era um maior que o outro e eles estavam andando assim como se o menor seguisse o maior. E na verdade eu fiquei mais assim, o que tá acontecendo, né, do que com medo, assim. Eu não entendi o que eu tava vendo, mas eu sabia que não podia ser mais ninguém, porque todo mundo ali presente tava reunido na varanda, né. E aí eu fui pegar o remédio, entreguei pra minha bisa e tal. E aí eu dei a volta, porque ainda tinha luz do dia e eu ainda tava corajoso, né. E eu dei a volta e fui ali no canto da hortinha e obviamente não tinha ninguém lá. E eu nunca contei pra ninguém porque achei que não fossem acreditar em mim. Mas foi algo bem bizarro, assim, que eu já vi. E a segunda história aconteceu quando eu era um pouco mais velho. Embora eu não lembre quantos anos eu tinha. Eu acho que eu devia ter uns 8 anos, mais ou menos. E na época eram férias de verão, mas eu fazia um reforço escolar de matemática. Que assim, eles cometiam o crime de mandar tarefa pra gente fazer nas férias. Eram uns blocos, assim, grossos de papel, de exercícios de matemática, que eu fazia durante o dia, e aí eu deixava na mesa pra resolver no dia seguinte, né? Deixava os bloquinhos lá. Uma tarde, o meu avô precisou ir pra fazenda vizinha, tratar de qualquer coisa, que eu não me lembro agora. E aí, ele não conseguiu voltar, porque demorou, né? O que é que ele tenha ido fazer lá acabou demorando, acabou escurecendo, e ele achou melhor dormir lá e voltar no dia seguinte. De forma que ficamos eu e minha avó sozinhos na casa, né, da fazenda. E aí, como eu disse, eu sempre fui uma criança muito medrosa, então mesmo se o meu avô estivesse lá, eu ainda dormiria com ela. Eu dormia com a minha avó na cama toda noite, porque ela me acalmava mais que o meu avô, assim, o meu medo. E eu só sei que quando a gente tava na cama tentando dormir, né, já de noite, eu comecei a ouvir os bloquinhos na mesa como se alguém estivesse folheando ele, sabe? Quando você passa as páginas de um livro, assim, bem devagar. Era o barulho que eu tava ouvindo. E, tipo, não podia ser vento, porque era de noite, então todas as janelas estavam fechadas pra não entrar nenhum bicho. E a casa da fazenda da minha avó, ela era uma casa pequena. E eu, como bom medroso, eu pedia pra ela deixar a luz do banheiro acesa. Então, assim, a luz do banheiro do corredor iluminava a casa inteira, porque era uma casa pequena. E do quarto a gente tinha visão de boa parte da casa, assim. Então, tipo, dava pra ver, se a gente olhasse lá pra fora do quarto, que não tinha ninguém. Mas ainda assim a gente ouvia, ou melhor, eu ouvia, né, o bloquinho, alguém folheando ele. Admito que a gente não tinha visão da mesa, mas, tipo assim, a gente sabia que não tinha ninguém, porque a gente teria ouvido alguém entrando pela porta, por exemplo. E aí eu falava pra minha avó: vó, tem alguém aqui dentro, tem alguém mexendo no meu bloquinho. Você não tá ouvindo? E ela, tipo, não tô ouvindo nada, é sua imaginação, dorme. E eu, assim, congelado de medo, né? Essa altura eu já tava com, provavelmente, o cobertor em cima da minha cabeça, tentando falar o mais baixinho possível, achando que o que quer que fosse não pudesse ouvir a gente, né? E aí o barulho continuou e aí parou. E aí depois eu comecei a ouvir um outro som, assim. Eu não lembro de que material era feito o chão da casa, da fazenda, mas era uma coisa dura e fria, assim, tipo uma pedra. E aí o som que eu ouvia era como se tivesse alguém com uns passos, assim, no chão de pedra, aquele passo meio seco de quem tem terra, assim, na sola. E aí eles andavam pela casa inteira, mas eu abria um olho, eu espiava pela porta que tava aberta e eu via que, tipo, não tinha ninguém na casa. A gente tava vazio, tava só a gente mesmo. Mas não obstante, tipo assim, os passos, eles andavam ali, iam de um lado pro outro, e eu falava: vó, tem alguém aqui, alguém entrou na casa, você não tá ouvindo? E ela, tipo, já meio impaciente, tipo: dorme aí, é sua imaginação, sabe? Não tem nada aqui não, você tá imaginando coisas. E, tipo assim, o passo parava na frente da nossa porta, como se ele estivesse ali na porta do quarto. E ainda assim, obviamente, não tinha ninguém. A minha avó continuava não ouvindo. E tudo bem, é muito custo eu dormir assim, congelado que nem uma estátua de medo, né? Mas consegui dormir, porque não teve jeito. E aí tudo bem, né? Passou. Aí anos depois, eu acho que eu tinha uns 14 ou 15 anos e a família tava numa pizzaria. E aí começamos a contar essas histórias de fantasmas, né? De coisas que aconteciam. Até que eu relembrei esse episódio que eu vivi. E aí, na ocasião, a minha avó falou que naquela noite, na fazenda, ela ouviu tudo que eu ouvi, mas ela, como era adulta e eu era muito pequeno, ela tinha que fingir que ela não estava ouvindo nada, porque ela não queria me botar medo, e ela não podia me fazer, né, me desesperar, então ela ali teve que fingir que estava tudo bem, que era coisa da minha mente, mas na real, ela estava ouvindo as mesmas coisas que eu ouvia, e cara, ela foi muito corajosa por ter feito isso naquela noite, e eu acho que eu não conseguiria fazer o mesmo.
E é também por ela ter confirmado tudo o que aconteceu, ela viveu também, que eu tenho plena convicção de que o sobrenatural existe, sabe? Porque eu acho que não tem prova pra tentar refutar tudo o que aconteceu naquela noite. E ainda mais outra pessoa ali ouvindo comigo, né? E assim, pra quem não sabe, o estado de Mato Grosso do Sul, a gente tem assim conflitos de anos com os povos indígenas que moravam aqui, né? Da parte assim de fazendeiros que tomam as terras deles, usam de violência, matam. É realmente uma coisa muito triste e muito forte. E mesmo bem mais antigamente, no tempo, a gente teve a Guerra do Paraguai, né? Aqui nessas regiões. Então a minha avó sempre falava que por conta de tudo isso, muita gente morria, assim, nesses lugares de mato, de campo. E ela também acredita que é porque não tem, sei lá, uma igreja, ou um centro espírita, ou um terreiro de umbanda, ou qualquer casa religiosa, assim, não costuma ter muito nessas fazendas, nesses campos. Então essas almas que morreram meio que não tem pra onde ir. Elas não têm um lugar, assim, pra elas serem orientadas e que vá, sei lá, guiar elas pra luz, assim, de certa forma. Então elas ficam lá, vagando, depois que elas morrem, o que eu acho muito assustador, né? E eu acho que faz sentido, assim, porque são áreas realmente vazias, descampadas e, tipo, com uma história, assim, de gerações de gente que morreu. E não tem, assim, um centro de religião que, teoricamente, possa guiá-las, né? Não que apenas centros de religião possam fazer isso, mas, sei lá, eu acho que é uma explicação que faz sentido na minha cabeça. E eu acho que se você que não é do Mato Grosso do Sul vir aqui algum dia e conversar com qualquer pessoa que tenha fazenda, provavelmente ela vai ter histórias assim pra te contar, porque realmente não é nada fora do comum. E essas foram as minhas 2 histórias, espero que tenham gostado e que elas tenham assustado vocês tanto quanto me assustaram quando eu vivi elas. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Vitamin Water Zero Sugar has great taste, zero BS, and obviously zero sugar. For those with zero room in their calendar, zero patience for slow walkers, those who get 0 hours of sleep on a Saturday night, have zero filter, zero given, and zero interest in grabbing a plain, boring water. Grab a delicious Vitamin Water Zero Sugar today. Eita lasqueira, é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um Relatos dos Ouvintes aqui no Relatos do Além. Obrigado mais uma vez a você que chegou até aqui e a todo mundo que mandou os seus incríveis relatos. Gente, olha só, eu venho aqui mais uma vez fazer um apelo para vocês. Quem puder, ajuda o nosso podcast através lá do Apoia-se. Infelizmente ainda, trabalhar com podcast no Brasil não é igual trabalhar, por exemplo, com YouTube, né? Que a pessoa ganha dinheiro com AdSense, com essas propagandas e tal. Então, a gente depende demais da ajuda dos ouvintes, que é o único meio da gente, a única maneira da gente conseguir continuar o trabalho, né? Continuar produzindo esse conteúdo que vocês gostam tanto. E sem esse apoio não tem podcast. Então, é quase como se fosse um artista de rua, né? Que passa ali com um chapéuzinho, pedindo ali uma moedinha pra gente conseguir bancar, né, nossos gastos, que são muitos gastos, né? Além de edição, a gente tem outras pessoas envolvidas que trabalham, que fazem postagem lá no Instagram, que nos ajudam a organizar, né, todos os relatos que a gente recebe. São mais de 20, 30 relatos por dia que eu recebo. Então, assim, quem puder ajudar, por favor, contribua aí com quanto você pode, porque faz toda a diferença para a qualidade do nosso podcast, tá bom? E para isso, basta você entrar lá no nosso Apoia-se através do site que tá aqui na descrição. Só clicar, você vai cair lá dentro, ou entrar aí no seu navegador através do site www.apoia.se/relatos do além, tudo junto. E se você quiser mandar um relato, tem uma história sinistra para contar, não precisa ter acontecido com você. Se você já ouviu falar, já tá ótimo, entendeu? Putz, uma vez um amigo me contou a história assim assado, tá, pô, é isso, tá ótimo. Manda lá para mim no meu WhatsApp pelo telefone +1 647
988300422 e o link também tá na descrição. Clicou, vai cair direto num papo comigo no WhatsApp. Aí você pergunta, fala aí, Zoucas, tudo bem? Pô, como é que faz pra mandar relato? Aí eu vou te mandar um áudiozinho explicando tudo, bonitinho, tá? Direitinho. É isso, gente. Vou ficando por aqui. Obrigado mais uma vez. E se tocar o telefone, não tenha medo. O além pode estar esperando do outro lado da linha.